Vamos aí para a parte 2. Não falta muito não para acabar o conteúdo. Então vocês têm aqui apenas um resumo desse conteúdo muito importante, tá? Então nós já tínhamos visto as características da Guerra Fria, nós vimos então como é que ela funciona, e a gente está vendo agora como ocorreu, né, algumas propagandas ideológicas, apoios a grupos políticos, que nós já fizemos essa análise, e aí nós vamos agora ver um pouco o que aconteceu para a derrubada, né, de governos e defesa de governos ditatoriais, né? Porque os Estados Unidos, por um lado, ele vai se manter na América Latina, na África e na Ásia, conforme nós vemos essa imagem, vocês devem lembrar que a gente usou na aula, em que aí os Estados Unidos vai manter o seu controle sobre essa região principalmente, né? Pegando aquela doutrina Monroe de América para os americanos. E também vai disputar a influência na África, conseguindo principalmente essa região mais ao sul, por conta principalmente da Inglaterra, né? Que vai ser mais importante com a África do Sul. E vai pegar também a parte da Ásia, através de alguns planos, né, como a gente vai falar depois. Vai ter um plano de ajuda ao Japão e aos tigres asiáticos, chamado de Plano Colombo. É um plano Marshall, só que é um plano financeiro para os países asiáticos, na mesma proporção que foi o plano Marshall, né, uma ajuda financeira. Enquanto aí, usando uma outra caneta, a União Soviética vai usar a sua influência na Europa Oriental, na África e na Ásia também, né? Então, somente na América que ele não vai conseguir a mesma influência, exceto o caso de Cuba, né? E como que isso funcionou? Bom, simples, né? Muitos países, então, independente, imagine que tem um grupo A versus um grupo B em um país. Aí imagine que tem um grupo que é mais favorável, mais poderoso, e sei lá, ele é favorável à União Soviética. E aí o grupo B vai ter uma influência e ajuda dos Estados Unidos. E aí esses superpotências vão ajudar financeiramente, vão buscar estratégias e vão estimular, então, muitas vezes, até guerras civis entre alguns países, para que houvesse, então, controle de um grupo A, um grupo B, que tivesse a sua influência. Né? Só para ilustrar melhor, vamos ver o caso da América Latina, que nós temos aqui as ditaduras militares na América durante o século XX, e que muitos países que estão aqui, ó, mostrando o lado esquerdo, são países que tiveram seus governos derrubados, né, presidentes depostos, e aí, depois que tirou esses presidentes que foram eleitos muitas vezes democraticamente, tiveram então ditadores empossados, ou seja, quem entrou no lugar desses presidentes democráticos foram ditadores autoritários, né? E aí temos que citar 3 casos aqui, ó: Cuba, Brasil e Chile, mas tem muito mais. Temos aqui o caso de que Cuba, ele em 59, ele vai ter colocado, né, no poder o governo do Fulgêncio Batista. E esse governo, né, depois que ele vai ser derrubado pela Revolução Cubana. Mas o próprio Fulgêncio também era uma ditadura, né? E aí foi uma ditadura que saiu e entrou a Revolução Cubana, que também levou um governo ditatorial, né, embora com outras influências. E quem apoiou esse Fulgêncio Batista foi os Estados Unidos. Na verdade, todos esses ditadores empossados tiveram influência e apoio americano. Por exemplo, no caso do Brasil, em 64, tivemos a saída do nosso presidente João Goulart, que entrou Castelo Branco, né? Então aqui mostra um pouco que Castelo Branco ele entra com o apoio dos Estados Unidos, né? E aí lembrando que no nosso caso, para mostrar a imagem, né, houve aí antes do golpe militar, no dia 1º de abril de 64, houve algumas manifestações, como a gente está vendo, de mensagem dizendo: o Brasil não será uma nova Cuba, né? Porque Cuba tinha acabado de se tornar socialista com a Revolução Cubana. E aqui, né, o nome da marcha, que é a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que ainda até existiu também recentemente, nós tivemos, e mostra que essas manifestações estavam do lado, né? Aqui, ó, outro cartaz: queremos governo cristão. Outro cartaz aqui, ó: verde e amarelo, sem foice e nem martelo, né? Lembrando aqui, foice e martelo, ele tem a ver com o que, gente? Vamos ver se eu acho a imagem aqui, ó.
Aqui, ó. Olha a foice. A foice está aqui. E o martelo, né, que é o símbolo da União Soviética, é o símbolo do comunismo. Então, quando ele fala que não quer foice nem martelo, é por conta desse ponto, né, da relação com os comunistas. E lembrando que foi uma ditadura, né, então houve perseguição, houve cassação de direitos políticos e foi um momento muito conturbado. Então isso é um exemplo de como os Estados Unidos buscou sua influência. Afinal, havia um perigo, né? O governo antecessor de João Goulart era o Jânio Quadros, que tinha condecorado Che Guevara. João Goulart, por exemplo, ele esteve em vários momentos na China, e muitos acusaram então esse governo anterior à ditadura de ser um governo comunista. E ainda mais, João Goulart também disse que faria uma reforma agrária, que provocava então a ira dos grandes proprietários de terra. Então nós temos aqui casos extremamente bem interessantes, tá? O último caso para citar é o caso do Chile. O Chile, que ocorreu no dia 11 de setembro de 1973, que tinha o presidente Salvador Allende, que foi eleito democraticamente, e foi retirado e entrou o Pinochet, né? Então nós temos um caso. E aqui o Chile, gente, foi a pior ditadura da América Latina. Matou um monte de gente. E temos uma imagem aqui, ó, mostrando, né, que aqui é o Fulgêncio Batista. Ou Fulgêncio Batista, olha, viajando, perdão, gente. Perdão, esse é o Salvador Allende, tá? Coloquei SA de Salvador Allende, o presidente chileno que foi eleito democraticamente. E aqui no meio está o Pinochet, que vai ser o cara que vai assumir a ditadura, né? E aqui nós temos, junto com o Salvador Allende, o Fidel Castro, que vai ser o líder da Revolução Cubana e líder dos socialistas, né? Mostrando como Allende tinha uma grande aproximação e admiração com Fidel Castro, o que levou então a críticas dos Estados Unidos, e os Estados Unidos apoiou então um golpe comandado pelo Pinochet. E essa imagem aqui que vocês estão vendo, essa segunda aqui de cima, mostra o Salvador Allende, né, com capacete, na sua última foto vivo, em que ele estava no palácio dele e fez um discurso muito impactante dizendo: eu não vou sair desse palácio, estão tentando me retirar disso aqui, mas isso é um golpe. E aí o palácio que ele estava foi bombardeado, né, com avião. E aí começa então a ditadura chilena com Pinochet. E aqui a imagem da ditadura com cartaz tortura em Chile, vergonha, né, dizendo, e aqui um monte de pessoas deitadas, né, então mostrando a crueldade que existe com as ditaduras. Tem alguns vídeos sobre essas ditaduras e posso mandar para vocês verem com calma, tá? Bom, isso aqui é só para mostrar as áreas de influência, tá? E aí vocês estão vendo, né, gente, que houve aí também outros conflitos entre as duas superpotências, né? Conflito indireto, perdão, estou viajando, estou cansado já. Houve conflitos indiretos entre as duas superpotências, né? E aí a gente tem três casos, ó: Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Crise dos Mísseis, tá? Então são três casos para a gente citar. O que aconteceu? A Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã. Essas duas regiões estavam sendo ocupadas pelo Japão, né, que foi um país expansionista durante a Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do Japão, os territórios japoneses ocupados por eles foram então divididos também naquelas mesmas ideias do que foi a Alemanha. E aí eles colocaram então, né, que, por exemplo, a Coreia ela seria dividida ao norte com a proteção da União Soviética e o sul com a proteção dos Estados Unidos, né? Nos dois casos aqui a gente tem assim, o norte comunista e o sul capitalista. E o Vietnã também foi dividido ao norte, né, com apoio da União Soviética, e ao sul com apoio dos capitalistas, né, os Estados Unidos. E na guerra, né, da Coreia, por exemplo, e na guerra do Vietnã, começa então com uma invasão dos comunistas nas áreas capitalistas, tentando anexar as duas partes do país em uma só, né? Então, por exemplo, o caso da Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. E aí os Estados Unidos veem então essa invasão e, com medo da derrota da Coreia do Sul,
os Estados Unidos entra na guerra para ajudar a Coreia do Sul. E aí quando os Estados Unidos entra na guerra, ele muda a história, fazendo com que a Coreia do Norte quase perca, né? Essa guerra da Coreia é interessante porque aí um outro país vai ajudar a Coreia do Norte, um país muito próximo a eles, que é a China. Então a guerra da Coreia, vou escrever aqui para ficar mais didático, tá? Ele vai ter a Coreia do Norte, vai ter a China participando contra a Coreia do Sul e Estados Unidos, né? A guerra não teve um fim praticamente, ela durou 3 anos, ela foi de 50 a 53, né? E ela teve um fim só com um tratado de armistício, né? De tentar falar assim, ó, acabou a guerra, mas a gente ainda não chegou a um acordo que vai acontecer. E até hoje, né, a Coreia do Sul ela tem um grande apoio capitalista e a Coreia do Norte tem um grande apoio socialista, tá? E o Vietnã, aqui não vai dar para escrever direito, eu vou escrever aqui, ó, do Vietnã, escrevi errado. Deixa eu até mudar a cor aqui. O Vietnã, a guerra foi mais longa, né, do que a gente esperado. Só deixa eu confirmar aqui em um dos meus slides aqui que eu estou também seguindo, acompanhando para a aula. E também não está nessa parte, eu tenho que abrir o outro material, então você espera um pouquinho. Mas eu vou já escrever para vocês aqui, tá? Eu mando até um resumo, se vocês quiserem, sobre esse assunto, porque eu já trabalhei em outra apostila, tá? Em outro lugar. Então eu já tenho o material pronto. Então, deixa eu ver aqui o ano que ocorreu. Oh, meu Deus do céu. A guerra do Vietnã, passei já aqui. Ela vai de 59 até 68. E o Vietnã foi causado por uma guerra entre quem? O Vietnã do Sul, que teve o apoio dos Estados Unidos, versus o Vietnã do Norte, né, que não teve apoio, digamos, direto de nenhum país, né? Quando eu falei que a China participa na Coreia, a China participou realmente com o exército, mas isso foi um caso à parte. E lembrando que a China não era o principal país, né? Não era a União Soviética. Então nunca houve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Houve sim uma guerra que Estados Unidos participa, né? Mas não participando da União Soviética em conjunto. Aí, por exemplo, a União Soviética participou de uma guerra no Afeganistão. E aí os Estados Unidos não participou dessa guerra. Então veja que são casos diferentes, né? E aí essa guerra aqui, quem vence, né, gente, só para deixar bem claro, é o Vietnã do Norte, né? Que aí vai ser a grande derrota dos Estados Unidos, né? E no caso do Afeganistão, a invasão da União Soviética, a União Soviética perdeu, tá? Mas eu vou mandar isso para vocês porque assim, a aula de vocês vai ser bem curta em relação a esses conflitos que são extensos, mas eu acredito que vocês vão ver isso com o Heitor. É por isso que eu não estou nem trabalhando com isso, né? E o que foi essas crises dos mísseis aqui, que é outro assunto que está faltando? A crise dos mísseis aconteceu em Cuba, porque os Estados Unidos tentou invadir Cuba quando teve a Revolução Cubana, tentou tirar à força Fidel Castro, né? E aí o que acontece? Os Estados Unidos faz um embargo econômico, que é um bloqueio econômico, né? Os Estados Unidos faz isso. E aí eles acabam, então, digamos assim, complicando, né, para eles, fazendo com que Cuba tivesse que buscar ajuda de outro país. E quem que era o país que poderia ajudar Cuba, sendo que os Estados Unidos estava impedindo o comércio com esse país? Foi justamente a União Soviética.
a União Soviética começa a fazer um pacto comercial com Cuba, né, dando todo o suporte financeiro, enquanto Cuba tivesse que possibilitar colocar mísseis no seu país, né? E aí a gente tem o caso aqui, eu vou até ver de colocar aqui para vocês, deixa eu mudar aqui. Tá mostrando aqui, né? Aqui seria o caso Vietnã. Esse é o documento que eu vou mandar para vocês, explicando como aconteceu a guerra, tá? Para que vocês tenham pelo menos um material para estudar. Né? Lembrando que os Estados Unidos ele vai subestimar o Vietnã e foi derrotado, né? Aqui a explicação de como foi a Coreia, a Guerra da Coreia, e a crise dos mísseis que ocorreu em 62, né? Que foi depois da Revolução Cubana. A invasão das Baías dos Porcos foi quando os Estados Unidos tenta invadir. Os Estados Unidos investe 13 milhões de dólares para tentar tirar o governo de Fidel Castro, e a invasão falha, né? E aí, com isso, Cuba se aproxima da União Soviética, né, sendo que a União Soviética dava petróleo e ajudas financeiras, enquanto a ilha Cuba, que ficava aí praticamente acho que a 200 quilômetros de distância dos Estados Unidos, né? Então tá aqui Flórida, Estados Unidos, e aqui está Cuba. E aí isso ficava tão perto. E aí foi possível colocar mísseis aqui que pudessem então ficar, digamos, tão perto dos Estados Unidos que poderia atacar várias regiões. E os Estados Unidos descobriu isso como? Os Estados Unidos estava sobrevoando Cuba e detectou por foto que tinha mísseis cubanos ou mísseis soviéticos em Cuba, e isso levou então a uma crise geopolítica que foi chamada de 13 dias que abalaram o mundo, ou como é chamado de crise dos mísseis de 62, né? E aqui está a imagem do avião e que estaria então tomando, descrevendo aqui onde estaria então os mísseis, né, e como estava organizado. Isso causou um pânico e muita gente, esse mapa aqui mostra o quanto que essa proximidade de Cuba com os Estados Unidos era perigosa. Isso aqui está mostrando a distância de quanto tem de Cuba até a região, dizendo que eles poderiam atacar então a qualquer momento um míssil nuclear em Cuba. E aí depois, né, houve um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Aqui a liderança soviética, o Khrushchev, e aqui o Kennedy dos Estados Unidos, que fizeram então um acordo pacífico sem precisar entrar em guerras, né? E esse foi um dos perigos. Isso quase levou à Terceira Guerra Mundial, que não acabaria nada bem, né? E aí os Estados Unidos, né, gente, faz esse embargo econômico até hoje, tá, gente? E esse é um ponto muito complicado do país, porque isso leva, então, o país a destacar, né? E ele diz assim, ó, se você vender para Cuba, não vender para os Estados Unidos. Isso há muito tempo atrás. O que mais nós temos aqui, gente? Bom, aqui só está mostrando as imagens atuais de Cuba, né, mostrando a pobreza, como é muito forte. O país está parado no tempo por conta desse embargo econômico. Lógico, também tem influência a questão socialista, mas o país já perdeu muito daquela característica, né? Então isso aqui é um ponto só para destacar o quanto Cuba parou no tempo, e é piorada a situação, né, com esse embargo econômico que continua até hoje, e muito se tenta em acabar, né, digamos, com esse embargo. E aqui, ó, uma matéria da Aventuras Histórias dizendo que a CIA, a Central de Inteligência Americana, tentou matar Fidel Castro várias vezes, né? Mais de 638 vezes. Essa imagem aqui é o que vocês tinham visto, né? Enfim, aqui meio que acabou. Deixa eu voltar ali pro nosso material, né? E aí esse embargo econômico, então, ele quase causou uma guerra, mas enfim, não precisou, né? E aí qual que foi combinado? Cuba ficaria livre de uma nova invasão americana, e a União Soviética retiraria todos os mísseis que estariam em Cuba, né? E isso foi o combinado, e graças a Deus que nós estamos aqui por conta desse acordo pacífico que houve entre esses líderes, né? Mas resumindo, então, não houve um conflito direto entre as superpotências, só indireto, tá? Da guerra do Afeganistão, acho que eu vou falar em outro momento. Mas aqui, ó, é feita uma divisão da Guerra Fria em 3 fases, tá? A primeira fase, a fase mais quente,
né, que houve então a criação do Muro de Berlim, OTAN, Pacto de Varsóvia, Guerra da Coreia, a Guerra de Suez, que foi lá no Egito. E a segunda fase, que começaram a mostrar que os países entrariam em acordo pacífico, teriam problemas, mas que eles fariam alguns acordos mais oh meu Deus, pacíficos, perdão gente, eu perdi com a tela que estava aberta aqui. Que aí você teve a Guerra do Vietnã, que eu tinha citado, Guerra de 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, que são no Oriente Médio, e a independência de Angola e Moçambique, que vão ser países aliados da União Soviética. E a terceira fase é quando retoma um conflito mais intenso, em que acontece a Guerra do Afeganistão, em que o Norte versus Sul também vai ser bem complexo. O Norte ele vai ter o apoio da União Soviética, enquanto o Sul vai ter o Talibã. E os Estados Unidos vai ajudar financeiramente o Talibã. E aí quem vai vencer a guerra é justamente o Talibã. O Afeganistão seria a versão do Vietnã dos Estados Unidos para a União Soviética, porque a União Soviética perde e entra em declínio nesse momento. E essa guerra ela durou um bom tempo. Ela começou a guerra, eu não tenho a data, mas acho que é de 79 e acabou em 89. Então foi antes dos anos 80 e acabou quase nos anos 90 essa guerra. E a gente chega então ao ponto principal. Nós temos aí um tempinho a mais, perdão pelo tempo, isso que eu tentei ser mais breve possível, sobre o declínio e a dissolução da União Soviética. Conforme eu tinha falado, a Guerra do Afeganistão foi em 79 até 89, e a derrota da União Soviética foi um dos motivos a muitas críticas. Além que havia atraso industrial e fome, havia corrupção no governo, altos gastos financeiros com corrida armamentista aeroespacial. Então isso aqui é um ponto só para vocês entenderem, tá? Aqui eu tinha até escrevido, eu tinha esquecido. Aliança do Norte, apoio soviético, contra Talibã, apoio Estados Unidos na Guerra do Afeganistão. E além da pressão popular também na União Soviética e a desigualdade social muito grande, que levou então a várias críticas. De forma geral, a União Soviética ela vai acabar com um referendo. Que isso? É uma pergunta que o governo vai fazer à população. Vocês querem manter ainda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Você quer a independência do nosso país, dessa URSS? E aí muitos acabaram então permitindo o término dela. Para entender isso, como acontece, temos que ver aqui um pouquinho os cenários, tá? Bom, os líderes da União Soviética. Os primeiros líderes foi o Lenin, que depois vai entrar o Stalin, em 24, com a morte do Lenin, que vai ser um dos piores ditadores do mundo, e aí depois com o tempo foi entrando outros que eram menos complicados, eram menos matadores, vamos dizer assim. O Stalin ele não tolerava pessoas de outras ideias. E aí depois nós vamos ter o Gorbachev em 91, que vai ser eleito, que aí é essa era da estagnação, em que o Gorbachev é quem vai acabar sendo responsável por finalizar a União Soviética. E como isso aconteceu? Bom, em 85, Gorbachev ele vai criar duas políticas muito importantes, nome em russo: Perestroika, que é a reestruturação econômica, e Glasnost, que é a transparência política. O que é isso? A Perestroika permitia, então, coisas que no socialismo não podia, como, por exemplo, ter propriedades privadas, investimento estrangeiro. Enquanto a Glasnost, por exemplo, eram as transparências políticas. Agora as pessoas podiam protestar contra o governo. Tinha mais transparência, então permitia a mobilização e os questionamentos. O que levou, gente, a muita gente então, a fazer protestos, e embora isso aqui não é a época, mas em 68 houve também a Primavera de Praga. Aqui são pessoas participando da manifestação. Os anos 80 vai ser muito complicado para a União Soviética, e é isso que vai levar então à queda, tá? Por exemplo, olha só, a Alemanha também vai acabar
se separando, né? A Alemanha Oriental, que era socialista, vai se voltar a ser capitalista. Então vai começar a ruir a União Soviética. Então em 89, por exemplo, começa a questionar o Muro de Berlim. Esse é o muro. Que aqui vocês estão vendo uma pessoa pegando uma marreta e destruindo o Muro de Berlim, né? Porque as pessoas não gostavam, né? E como acontece? Bom, tem uma cronologia aqui, depois vocês vão ver ela também em PDF, mostrando um pouco sobre esse momento, né? E aqui vocês têm, então, como milhares de pessoas já estavam fugindo, né, em 89, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, que é a capitalista, né, tendo aí manifestantes se organizando em 9 de outubro, muitos foram presos, né, embora podia fazer manifestação, mas muitos, alguns foram presos, nem todos, né, e isso permitiu, então, mais pressão popular. Em 18 de outubro, o líder comunista renuncia e é substituído por outro, né, e aí causando, então, um problema no Partido Comunista. Em 7 de novembro, o governo e o partido da RDA renunciam ao cargo, e aí, em 9 de novembro, é permitido, então, a queda do Muro de Berlim, que é muito interessante. Tá? Que aqui é uma outra imagem que vocês estão vendo, ó, da queda do Muro de Berlim, das pessoas então indo lá e protestando contra o governo, ficando em cima do muro, enquanto um monte de militar assiste sem poder fazer nada. E a destruição do muro, gente, é muito importante. Ela é muito importante porque aí a Alemanha vai abrir espaço para dia 3, né, de outubro de 1990 a se reunificar com a Alemanha. Então acaba com a divisão dela. Né? Isso nos anos 90. Nossa, passei, gente. Né? E aí em 91, lembrando que tem a queda da União Soviética mesmo. Né? Tendo aqui pessoas como Gorbachev e o Yeltsin juntos, né? Sendo o Boris Yeltsin é o que está com o papel na mão, fazendo então um protesto, né, fazendo uma manifestação, pressão para que realmente houvesse eleições. E aí depois eles assinaram, né, digamos, esse acordo aí que acabou então acabando com a União Soviética. E aqui é uma imagem da Lituânia, que era um país que estava incorporado à União Soviética, declarando independência em 1990. Então um monte de país começa a se desmembrar da União Soviética, né? E aí fortalecendo então a pressão popular para 91 ter a substituição da União Soviética e o retorno para o nome de Rússia. E quando acontece isso em 91, a União Soviética não é mais socialista, ela agora se insere no capitalismo, né? E assim a União Soviética acaba ruindo o socialismo, né? Poucos países continuaram socialistas e muitos mudaram muito a sua conjuntura, tá? E aí a Rússia vai tentar manter sua influência com os ex-parceiros soviéticos. Como? Ele vai buscar a criação da CI, Comunidade de Estados Independentes, que é uma espécie de um bloco econômico. E só para você ter uma ideia, né? Em setembro, que se me engano, que acontece o referendo para o fim da União Soviética. E a CI é criada em dezembro de 91. Então isso mostra como o término da União Soviética foi muito bem pensada, porque muito pensaram, mas e agora? O que a gente vai fazer? Como a gente vai manter o país ser muito importante? E eles acabam criando a CI, que a gente pode falar melhor depois quando falar dos assuntos relacionados aos blocos econômicos, né? Mas assim, o que aconteceu depois? A Alemanha, ou melhor, a União Soviética, perdão, ela vai, digamos assim, ser transformada, né, em Rússia, e todo o arsenal nuclear e militar que existia vai para a Rússia, assim como as dívidas também vão para a Rússia, e a Rússia vai demorar para retomar o crescimento, né? Mas aí esse assunto a gente pode falar em outro momento. Mas só para finalizar a aula, né? A Guerra Fria, deixa eu aumentar essa cor aqui.
A Guerra Fria é chamada de Velha Ordem Mundial, que é uma velha, né, ordem causada pela bipolaridade mundial. E nos anos 90, quando cai a União Soviética, surge então uma nova ordem, né, que aí vai ser uma ordem diferente, ela vai ser uma ordem multipolar. Só que isso é assunto para a próxima aula, certo? E aí vocês ficam com exercícios e qualquer dúvida estou à disposição de vocês e um grande abraço a todos.